Graças a Deus, todos os amigos ouvintes, eu queria que você nesse momento compartilhasse comigo essa mensagem que vai falar o seu coração. Esse amigo que vos fala é o pastor Luiz. Abra a sua Bíblia se você está bem pertinho dela. Se você não está perto dela, apenas ouça, pois a pregação, a fé, vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Essa mensagem é especialmente para você que se encontra com seu coração apertado, seu coração talvez está angustiado. Mas depois que você ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que Deus, com o seu bálsamo, tirará do seu coração, através dessa palavra, toda angústia, todo aperto, toda tristeza do seu coração. A palavra do Senhor diz em Salmo 116: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Agora grave isso aqui comigo, versículo 3. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Eu quero frisar nesse versículo 3, que diz o seguinte: o salmista Davi disse: laços de morte me cercaram. O que é esse laço de morte? Quantas pessoas que estão entrelaçadas com esse laço? Quantas pessoas que estão amarradas com essas cordas de aflições? Essa corda de aflição pode ser um sentimento, uma dor que não admite cura, um problema que não se resolve, uma pessoa que você quer o perdão dela e ela não consegue te perdoar. Existem várias razões, existem várias situações que o nosso coração fica dessa maneira, angustiado. E Davi disse assim, olha, laços de morte me cercaram. Ele estava se sentindo ali amarrado com aquelas cordas de tristeza, de aflição. Um sentimento de tristeza pode paralisar todos os seus projetos. Um sentimento de tristeza pode paralisar todos os seus sonhos, a sua carreira. E quantas são as pessoas que estão tomadas por esse sentimento? Sentimento que tudo vai dar errado, que ela nasceu para sofrer, que ela não pode ser feliz no casamento, e ela só fica com aquele sentimento. Você convida a pessoa para ir na igreja, e ele diz, talvez eu vou, talvez se eu amanhecer bem amanhã. Ela já fala isso porque ela sabe que não vai amanhecer bem. Seu coração amanhece triste, vai dormir triste, angustiado por um problema que não consegue ainda resolver. Você não conseguiu a solução para esse problema. Mas eu quero te dizer através dessa mensagem, presta muita atenção, que depois que Davi disse assim, laços de morte me cercaram, depois ele disse, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Depois que ele estava ali, se sentindo amarrado com aquele sentimento, eu não sei o que aconteceu na vida de Davi, se ele perdeu um parente, se o problema que ele estava enfrentando na sua vida sentimental ou espiritual, mas ele estava se sentindo uma dor da morte, ele estava angustiado. E depois que ele disse isso, ele disse, e a angústia do inferno se apoderou de mim. Nesse momento que Satanás viu que ele estava ali deprimido, cabisbaixo, então essa angústia do inferno se apoderou dele. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 24:10, se tu mostra fraco, no dia da tua angústia, tua força será pequena. Você não pode se mostrar fraco no dia da tua angústia, porque essa angústia do inferno só se apoderou de Davi depois que ele estava sentindo esse sentimento, quando ele estava sentindo esse sentimento de tristeza, esse sentimento de angústia. Então, o Satanás se aproveita da nossa fraqueza. Você tem que realmente todos os dias fazer uma autoanálise da sua vida. O próprio Mestre Jesus Cristo, quando ele estava no deserto, o que aconteceu no 40º dia? Quando Jesus estava para entregar o seu jejum, Satanás se aproximou, porque ele pensou que Jesus estava debilitado, com fome, e ia aceitar as suas propostas. Então ele foi tentar o Mestre, o Salvador, e disse
transforma essas pedras em pães, ou seja, resolva o problema. Você não está com fome? Então coma aí. E Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem. Então presta muita atenção. Satanás, o diabo, ele não tem um poder para saber o que você pensa, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Mas Deus sim é onipresente, é onisciente. Mas Satanás percebe a sua fraqueza. Quando você quer se isolar, quando as pessoas estão isoladas num quarto, você convida, vamos fulano em tal canto, ele não vai. Ele quer se sentir sozinho. Quando a pessoa está tomada com essas cordas de aflição, ele não tem mais prazer para nada. Você convida para a igreja, ele não vai. O amigo convida ele em algum canto, ele não quer ir, ele quer se isolar. Ele quer ficar escondido, como se com pensamento de coitado, de tristeza, que ninguém gosta dele, que todo mundo desprezou. Ei, presta muita atenção. Deus, ele quer tirar você desse cativeiro. Deus quer trazer alegria no seu coração. Então vamos agora entender o remédio, a solução para esse problema. Então diz assim, continuando a leitura da palavra de Deus, ele disse o seguinte, olha: laço de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O próprio Davi caiu em tribulação e estava muito triste. Mas ele disse no versículo de número 4, então, ou seja, depois desse então, em outras palavras, bem resumida, ou seja, eu resolvi, quando eu vi que não tinha jeito, porque é assim, a nossa vida é assim. Primeiro, quando a pessoa está doente, ele recorre ao quê? Aos remédios, depois vai aos médicos, depois o psicólogo, depois os amigos, a família, o especialista. Quando nada consegue dar jeito, aí a pessoa recorre ao Senhor Jesus. Então quer dizer que Jesus ficou pelo último plano, porque quando tudo está dando certo é fácil, mas quando as coisas se fecham e a pessoa, enquanto está vendo saída, ele está ainda, mas quando ele não vê mais saída, aí ele só vê um caminho, só tem uma solução. Então Davi disse o seguinte, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. É interessante que no versículo 5 ele diz o seguinte, compassivo e justo é o Senhor. O que nós entendemos quando ele diz compassivo, ou seja, e justo? Só Deus, ele que compreende o nosso caminhar. Quantas pessoas que muitas vezes te desprezaram, não conseguiram te compreender, mesmo quando você estava falando a verdade, essa pessoa te desprezou, te rejeitou. Então quando ele disse que o Senhor é justo, significa que talvez você está sofrendo por causa de uma calúnia. Alguém caluniou, alguém tramou contra você, alguém fez usou uma armadilha para tentar te passar rasteira. Mas a Bíblia está dizendo que o nosso Deus é justo. Então se Deus é justo, ele ama a justiça e ele vai entregar nas tuas mãos tudo aquilo que é seu. Ainda que alguém tramou contra você, alguém tem inveja de você, tem olho grande pelas suas coisas, quer atrapalhar o seu sucesso, mas saiba de uma coisa, meu irmão, Deus é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Se ele é justo, ele ama a justiça e ele vai entregar tudo aquilo que pertence a você. E agora o versículo 7, ele disse, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, o versículo 7 ele disse, volta minha alma ao teu sossego. Neste momento ele se sentia que todo aquele laço estava sendo quebrado, toda aquela armação contra ele, tudo que fizeram contra ele, toda a angústia do inferno foi quebrado naquele momento. E ele disse, volta minha alma ao teu sossego, ou seja, volto de novo a ter alegria, a ter paz, a ter refrigério, a ter prosperidade, a ter bênção na minha família, a ter saúde. Porque nada pior do que um coração angustiado, uma alma aflita. Você não consegue encontrar um remédio na farmácia, nos melhores médicos, nem a sua família, nem o seu dinheiro.
Ninguém pode te dar aquilo que é a exclusividade de Deus. E quantas são as pessoas hoje, talvez você que está ouvindo essa mensagem, o seu coração está tomado por um sentimento de tristeza, de angústia, algo que não conseguiu se resolver e você está assim amarrado com corda de aflição. Mas eu declaro, determino, pela autoridade do nome de Jesus, que seja quebrado todos esses laços do diabo, toda essa angústia do inferno que se apoderou da tua vida, que ela caia por terra em nome do Senhor Jesus. E é aqui para a gente encerrar essa mensagem, que ela fica no teu coração. No versículo 8 ele diz: pois livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então olha isso aqui, mais uma vez, versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Você pode até chorar, mas esse choro seu vai ser de alegria. A Bíblia diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente vemos aqui que Davi disse: olha, o Senhor, dos meus olhos ele tirou todas lágrimas. Ele não deixou que os meus pés caíssem, ou seja, saíste dos teus caminhos. O Senhor me livrou da queda. Alguém armou contra você, tentou jogar o seu nome na lama, tentou te passar rasteira. Mas houve alguém que tomou as suas dores, que tomou a sua dianteira. Ele está enxugando agora toda lágrima do seu coração. Eu estou declarando para você que está ouvindo essa mensagem, nesse exato momento, o Espírito Santo, ele está trazendo muita alegria, ainda hoje, nesse dia, nesse exato momento, que você está ouvindo essa oração, ela é para você. Está sendo quebrada todas as correntes do inferno, toda angústia que se apoderou de você. A tua alma hoje volta ao sossego. Receba a saúde, receba a paz. Se você puder, fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, eu oro por essa pessoa que ela ouviu essa mensagem, talvez ela está até chorando, Pai, porque o Senhor falou ao seu coração. Eu não sei o que essa pessoa tem vivido, tem passado, mas com a autoridade que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida saúde, eu declaro prosperidade. Erga a tua cabeça, não fique prostrado, não fique tomado por esse sentimento, porque o Senhor já te livrou. Receba o teu milagre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.